Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o juiz de direito da Primeira Vara Criminal de Sorocaba, Jaime Valmer de Freitas. Nascido em Cafelândia, no dia 1º de abril de 1958, Jaime Valmer de Freitas é casado com Eliane Ferreira Maia de Freitas e pai de Daniel e Larissa. Cursou o ensino superior em Marília, graduando-se em Direito em 1980 na Fundação Eurípides Soares da Rocha. Em 2002, concluiu o mestrado em Direito na PUC de São Paulo e, em 2012, na mesma universidade, concluiu o doutorado em Processo Penal. Antes de ingressar na magistratura, trabalhou durante 14 anos, de 1976 a 1990, na Caixa Econômica do Estado. Tornou-se magistrado em 25 de março de 1990, depois de passar em terceiro lugar no concurso público. Em novembro de 2012, assumiu a diretoria do Fórum de Sorocaba e a diretoria administrativa regional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, compreendendo 26 comarcas, permanecendo então até o dia 31 de janeiro de 2014. Em 2012, atendendo um grande anseio da sociedade sorocabana e de toda a região, instalou a vara do Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Sorocaba. Jaime, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Eu agradeço muito o convite e estou à sua disposição. Muito bem, é um prazer para nós também recebê-los aqui, Jaime, e já vamos começar falando a respeito de Cafelândia. Você é nascido em Cafelândia e veio para Sorocaba. De que forma se deu essa transferência de lá para cá? Bem, eu trabalhava na Caixa Econômica, onde eu entrei em 76, e em 82 teve um concurso interno na Caixa Econômica para um cargo denominado Supervisor de Operações Imobiliárias. Eu fui aprovado e vim para Sorocaba. Então eu fiquei de 82 até 84, nesse ínterim eu me casei em 83 com a Eliane, e em 84 eu me mudei para São Paulo. E em 86 aconteceram várias coisas na minha vida, e dentre elas a de que eu queria ser dono do meu espaço, eu queria ser um titular, não ser tão submetido a ordens, outras até que muitas vezes eu discordava dentro da Caixa Econômica. E no final de 86, eu, conversando com a minha mulher, eu disse para ela que eu gostaria que a gente começasse a pensar de eu ir para outra área. E foi muito interessante que, concomitante a isso, eu estava visitando uma agência na cidade de São Paulo e vi um professor meu de Marília na fila do Caixa. Dr. Carlos Roberto Gonçalves, uma pessoa muito querida, um gênio, um dos maiores escritores de direito civil do país. Eu o chamei e falou: "Ô, Jaime", ele lembrou de mim. Começamos a conversar e tudo. E aí ele falou: "Mas eu não entendo, você largou o direito para ser bancário?" Eu falei: "Olha, professor, sinto muito, mas é isso." Eu não queria contar para ele que, num primeiro momento, quando eu passei nesse concurso interno da Caixa Econômica, eu abandonei a ideia do direito porque era um salário muito bom, etc. Eu não quis tocar nesse assunto. Mas, naquela conversa, ele falou: "Jaime, eu dou aula num cursinho aqui do professor Damásio, por que você não pensa e vai lá?" E isso foi concomitante ao que eu tinha conversado com a minha mulher, meio simultâneo. Cheguei em casa, contei para ele. Coincidência do destino. Muito, muito. Não existem coincidências. Não existem. O Pai Maior, como eu gosto de dizer, Deus, ele é perfeito. Sim. E chegando em casa, eu falei: "Eliane, você não sabe o que aconteceu?" Bom, resumo, era final de 86. Final de 86, e
7 de abril de 87, eu entrei no cursinho do professor Damásio. E antes eu conversei com a Eliane o seguinte, falei, Eliane, eu preciso de um tempo, porque para passar é muito difícil. São horas e horas de dedicação e eu preciso saber. Nós já temos o Daniel. Mal sabia eu que nessa conversa Larissa, ela logo ia engravidar e a Larissa ia nascer em seguida. Uma surpresa agradável, foi, é verdade. Foi, sem dúvida. Mas eu disse para ela, eu falei, eu queria que você me desse um prazo, porque eu preciso de um prazo. Eu trabalho sobre prazo. É interessante, né? Há pessoas que trabalham sob pressão. Eu sou uma dessas pessoas. E ela não falava nada, ela falou, você está brincando? Você está falando que você vai passar num concurso? Eu falei, vou. Vou e vou me esforçar e eu vou conseguir passar. Tá bom. Aí nós chegamos num prazo de 3 anos. Por quê? Porque eu já estava longe da faculdade desde 1980. Precisava reciclar. Eu estava em 87. E não podemos esquecer que a Constituição em 88. Exatamente. Teve uma nova Constituição em 88. Foi renovada, muitas coisas Sim. foram renovadas, né? Praticamente tudo. Bom, e aí foi o período de estudo. Foi o período de dedicação. Então, foram 3 anos de muito trabalho, muito estudo, e a colaboração da Eliane foi total, né? Então, nesse ínterim veio a Larissa, ela teve que cuidar da Larissa, e cuidar do Daniel, e nesses... E cuidar de você também, cuidar de mim concentrado, também, não podia deixar, né? E aí, deu certo, porque eu comecei dia 7 de abril de 87, e dia 25 de março de 90 eu estava tomando posse como juiz, né? Então, quer dizer, aquele sonho nosso ali, travado naquele diálogo dentro da cozinha de casa, ele se transformou em realidade e aí eu consegui ser juiz. O cargo que realmente eu nem imaginei que eu gostasse tanto, né? Hoje eu tenho certeza plena disso. Foi uma conquista maravilhosa, eu sou felicíssimo de ter esse cargo, de ter alcançado... de ter galgado esse cargo, principalmente na Justiça Paulista, e é onde nós chegamos. Passei por algumas cidades e eu estava em Mogi Guaçu. Por que eu vim para Sorocaba? Eu estava em Mogi Guaçu e fui na colônia de férias nossa do Guarujá. E quem eu encontro na colônia de férias do Guarujá? O desembargador Carlos Roberto Gonçalves. Aquele professor. O mesmo professor. Eu comento que ele sempre esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida. Senhor Jair, você está há quanto tempo em Mogi Guaçu? Falei, doutor Carlos, eu estou há quase 3 anos. Não, você tem que sair de lá. Bom, ele me apertou tanto que eu saí de lá, saí da colônia, fui no telefone, liguei no tribunal para saber, e eu já tinha a chance de promoção, eu era praticamente o primeiro da fila, e aí eu escolhi Sorocaba. E aí, então, desde, eu não vou lembrar o dia exato, mas se eu não me engano é 24 de fevereiro de 94, eu assumi a primeira vara criminal de Sorocaba, onde eu estou até hoje, já são 20 anos de Sorocaba. 20 anos. E você já conhecia a cidade? Já, porque eu fiquei de 82 a 84 durante aqui. todo esse período. Isso. Então, fui embora em 84 e praticamente retornei pouquíssimas vezes para cá. E aí, realmente, virou a minha cidade predileta, Sorocaba. Principalmente porque Sorocaba passou por uma mudança radical, né, nos últimos 20 anos também, muito, né? Muito. Hoje radical. Sorocaba, inclusive, já se tornando a região metropolitana de 26 municípios, que é muito importante, né? Aumenta bastante essa responsabilidade dessa metrópole, por assim dizer. Sim, né? uma metrópole. E Jaime, quando você veio para Sorocaba, você encontrou uma Sorocaba semelhante ainda àquela? Ou já estava havendo algumas mudanças relacionadas à estrutura, à povoação, à economia? Como que você viu o cenário da cidade? Eu acho que já estava se desenhando esta cidade que nós temos hoje. Já estava se desenhando. E num primeiro momento, eu estava mais preocupado assim com a minha vida, né, com a minha família. Então não que eu olhasse muito para a cidade em si, óbvio que sim, né? Mas era uma coisa assim muito importante. Eu tinha muito, minha mãe estava viva ainda nessa época em Cafelândia, então eu ia muito para Cafelândia
os pais da Eliane também viviam conosco, então havia várias preocupações. Né? Então eu não posso dizer que eu tivesse um olhar mais como cidadão, um olhar mais político, mas a gente sentia que Sorocaba tinha um potencial imenso. Né? E isso logo nos anos que se sucederam foi demonstrado e nós estamos hoje numa cidade espetacular. E aí você foi acompanhando o desenvolvimento, né, da Sim. cidade. Bom, e por gostar tanto dessa área em que você está, você também é autor de livros, né, específicos do judiciário, da legislação. Sim. Como foi esse desafio? Porque você já era juiz quando Sim. você foi começar a escrever. E aí demanda pesquisa, demanda um outro tempo também de dedicação, né? Por isso até foi interessante lembrar esse aspecto, porque eu sempre tive um sonho. Quando eu estava estudando para a magistratura, um colega, Flávio Augusto Monteiro de Barros, que inclusive tem um cursinho de carreira jurídica, nós estudávamos juntos, né? Na minha casa e na dele. E dentro desse estudo, nós fizemos vários projetos. E um desses projetos era de que nós montaríamos cursinho de carreira jurídica. Então, quando eu vim para Sorocaba em 94, o Flávio já estava dando aula em cursinhos, e eu cogitei para ele, falei, olha, vamos montar um em Sorocaba? E nós começamos o cursinho em Sorocaba em 94. Depois, nós acabamos não mantendo a nossa parceria. O Flávio tinha sonhos bem maiores, mais paulistanos e nacionais até do que eu. E eu fiquei em Sorocaba, o Flávio foi para São Paulo. Ele hoje tem um curso com o nome dele, né, um curso muito famoso, inclusive. Eu permaneci em Sorocaba até 2006. E nesse tempo que eu fiquei em Sorocaba, eu dando muitas aulas, é natural que quando você vai assambarcando tantos autores, estudando muitas obras e tudo, dando muitas aulas e tudo na carreira jurídica, né? Para as carreiras jurídicas em geral, logo depois veio o concurso para a OAB, também os exames de ordem. Então, eu decidi começar a escrever algumas coisas, mas eu passei a publicar depois que eu fiz o mestrado na PUC, em São Paulo. Eu fiz em 2002, né? Então ali saiu o meu primeiro livro, que foi a própria dissertação de mestrado. E aí a própria Saraiva também me pediu para escrever alguma coisa na parte de exame de ordem. Então eu fui coordenador de uma coleção de exame de ordem, né? Então tivemos nas várias áreas. Aí eu também escrevi sobre a área penal. E a veia de escrever, ela foi prosseguindo. Então, daí eu fiz um outro trabalho, e até que escrevi mais dois, e em 2012 eu acabei lançando o livro mais importante da minha vida, que é um Código de Processo Penal Comentado, né? É um livro de mais de 1000 páginas, e ele foi lançado em 2012. Ainda não tivemos a segunda edição, mas quiçá em breve nós teremos. Mas então são esses livros. E aquele livro de prisão temporária que eu tinha escrito no primeiro momento, por causa da mudança do tema prisão no Brasil, eu atualizei esse livro, ele está na 3ª edição. Hoje ele se chama Prisão Cautelar no Direito Brasileiro. Ele é um livro que está tendo uma saída muito interessante, e isso nos gratifica muito. Então, são essas obras aí que eu tenho. Lógico que eu escrevi algumas coisas assim, em obras coletivas, né? Então, por exemplo, alguns professores da PUC me chamavam para escrever sobre um determinado tema, e um professor de Portugal e outro da PUC me chamaram para escrever sobre um outro tema, eu também escrevi. Então, uma coisinha ou outra eu vou escrevendo também, é bom. Este último livro que você se refere, você pegava qual aspecto dele? O que preocupava mais nessa questão? O código? Da prisão temporária. Ah, da prisão temporária? É assim, quando eu fiz a dissertação de mestrado, o tema que eu escolhi era um tema muito rotineiro para o juiz criminal, que era a prisão temporária, e porque ela é um pouco difícil de ser decretada, né? Então eu decidi fazer algo bem específico, e foi até interessante porque ele teve também uma aceitação muito boa pelo público das carreiras jurídicas, né, pelos operadores do direito. E aí, como com a mudança em 2011 da lei das prisões, nós passamos a ter praticamente somente 2 prisões no Brasil. A prisão temporária
e a prisão preventiva. Por conta disso, eu decidi pegar tudo que eu tinha sobre as demais prisões, trazer para esse livro de prisão temporária e unificar fazendo o tema de prisão cautelar. Ou seja, prisão cautelar significa prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença de condenação, né? E aí ficou um livro muito bom, tá? Muito agradável esse livro, e ele trata das duas prisões, né? Da prisão temporária e da prisão cautelar. Chamou a atenção do telespectador quando você disse que a prisão temporária é difícil de decretar. Por que essa dificuldade? Porque é assim, a prisão temporária, imaginem o telespectador a seguinte situação. Houve um estupro num determinado bairro. E existe uma vítima, teve um segundo estupro e não se sabe quem foi. Então existe um inquérito, já está instaurado, esse inquérito está tramitando e não se sabe o autor. De repente, aparece um suspeito. Aparece um suspeito e ele se recusa a ser submetido a reconhecimento, por exemplo. Então, pode o juiz decretar a prisão temporária deste suspeito para que ele seja submetido a reconhecimento. Ou seja, a prisão temporária é para ajudar a polícia na investigação. Entendi. Né? Normalmente a polícia pede, a gente fala que ela representa, a polícia pede, o promotor concorda ou não e o juiz decide. Tá. Né? Quando o promotor pede, nós dizemos, né, que a situação já é diferente, ele já faz o requerimento mesmo, né, a promotoria. Bom, pois bem, feita a representação ou feito o requerimento, o juiz vai decidir. Né? E essa representação vai servir de decreto prisional quando é um crime de estupro, como eu falei que é um crime hediondo, aí o tempo de prisão ele já é bem alto, né? Ele é de 30 dias e pode ser duplicado. Quando o crime é menos grave, que um crime de estupro, por exemplo, um roubo, aí o tempo é de 5 dias. Também pode ser duplicado e ser de 10 dias. Então, naquele momento em que o rapaz vai para ser reconhecido, se ele é reconhecido, por exemplo, vamos supor que as duas vítimas reconhecem. Tá. A autoridade policial ela tem todos os elementos depois desse reconhecimento de pedir a prisão preventiva. Que é diferente da temporária, no Sim, caso. porque a prisão preventiva ela já vai servir, inclusive, para o processo em si. Né? Já é um pressuposto maior de que existe probabilidade dele ser condenado. É diferente. No primeiro momento, se ajudava a polícia a investigar. Concluiu a investigação. A polícia chegou à autoria mesmo, na ótica dela. De repente as provas na justiça se perdem e a pessoa nem vai ser condenada. Mas naquele momento, para a autoridade policial, está pronto. Ele realmente é o culpado, na ótica da autoridade policial. Então ela vem e representa pela preventiva. O promotor se manifesta, favorável ou não, e aí o juiz vai então decretar essa prisão preventiva se o juiz entender que estão presentes os requisitos que nós costumamos chamar. E a partir daí desse crime hediondo que você citou como exemplo, tem também os crimes de pequeno e médio potencial ofensivo. Sim. Esse é o termo que se utiliza, né? Sim, sim. E naturalmente você se tornou também mais conhecido pela sua atuação porque você teve uma iniciativa, a iniciativa da questão da doação de sangue. Como que foi esta ideia, como surgiu essa ideia e esse trabalho que você vem desenvolvendo? Inclusive até você nos deu um exemplo que já chegou já na casa do milhar, é isso? É verdade. Normalmente as pessoas dizem, essa é a menina dos olhos, né? Essa é a menina dos meus olhos. Tudo aconteceu assim, era 2009, e ligou na minha casa um desembargador porque um parente dele tinha sofrido um acidente na Castelo Branco e ele estava em situação muito difícil, né? Porque o acidente tinha sido grave. Eu liguei para um colega, né, para o Dr. Hugo, para ele me ajudar nesse trabalho de localizar, porque eu não conheço sim. O Hugo é uma pessoa sorocabana, ele conhece muita gente, então ele teria condições de ajudar melhor, de localizar, de saber o estado, para a gente retornar a ligação para o desembargador.
Aí o Hugo, então, me passou depois alguma coisa, isso já era madrugada. Mas, então nós fizemos toda a nossa parte de colaborar com o colega, tudo. E o que acontece? Passados alguns meses, o Hugo me disse que ele tinha, ou o Hugo ou o hospital, não vou lembrar exatamente, que ele tinha quase morrido por falta de sangue. Então aquele foi o primeiro sinal. Foi o primeiro sinal. E logo em seguida, começaram aquelas propagandas institucionais do próprio Ministério da Saúde, até locais, pedindo para a população doar sangue. E logo em seguida, já estou em março mais ou menos de 2010, eu tenho uma promotora que trabalha comigo e ela precisava de levar a filha para fazer alguma coisa voltada a receber sangue. Então foram 3 sinais assim muito contundentes e eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puxa vida, mas por que o Poder Judiciário não pode ser um parceiro da saúde pública? Eu acho que existe algum meio, eu não sei como. Bom, então, era março de 2010, eu comecei a estudar. Então eu fui estudar o que era doação de sangue, quais os requisitos, então eu estudei as normas internacionais, estudei as normas do Ministério da Saúde, estudei as normas paulistas, e aí eu fui estudar a doação de sangue, talvez no próprio direito em si. E nesse estudo da doação de sangue, eu vi que, após a Constituição de 88, vários juízes, no ano de 89 e 90, estavam determinando que a pessoa fizesse doação de sangue. E não foi pela determinação dos juízes que o Supremo cassou a decisão. Foi por uma outra questão que eu, sinceramente, eu não me lembro exatamente, que os juízes, quando faziam isso, eles faziam uma substituição indevida, tecnicamente indevida. Entendi. E o que aconteceu com essa decisão do Supremo? Como a substituição da pena privativa de liberdade era incorreta, porque ele substituía ou por doação de sangue ou por doação de cesta básica, o Supremo anulou essas sentenças. E o que aconteceu com isso? O Supremo, por essa declaração de nulidade, fez com que os juízes que optavam pela doação de sangue desistissem do tema. Mas o que aconteceu? Embora essa decisão do Supremo, os juízes não pararam de ir atrás da doação de cesta básica. Então, ainda que os juízes tenham parado da doação de sangue, mas a doação de cesta básica continuou. Continuou contra a vontade dos tribunais e contra a vontade do mundo. Por quê? Porque os promotores e os juízes entenderam que a solidariedade tinha que estar, que a humanização da pena tinha que estar presente em delitos leves ou de médio potencial ofensivo. E aquilo criou uma cultura nacional. Pois bem, em 95, o Congresso Nacional acaba aprovando uma lei de modificação ao Código Penal que ela altera as penas restritivas de direitos. E quando ela altera, ela faz justamente, ela cria uma modalidade de pena restritiva que é para legitimar a doação de cesta básica. Quando legitima a doação de cesta básica, legitimou tudo. Tudo, né? Então ali legitimou doação de cobertores, doação de resmas de papel para fundações de braille, doação de livros para bibliotecas, tudo que se imagina. Doação de remédios, abriu-se a porta. Ou seja, tudo passou a ser legalizado. E muita gente nesse momento, muita gente que eu estou falando assim, muito doutrinador neste momento, foi contra a criação dessa pena restritiva porque ela permite uma flexibilização do juiz. E no tocante à pena, eles são contra. A pena tem que ter caráter limitativo, restritivo. Por conta disso, esse assunto foi à baila, mas os tribunais nunca mudaram. Acho que pela própria humanização que estaria por trás de tudo isso. E este aspecto foi onde eu me bati e eu vi que seria possível também inserir a doação de sangue ali.
Só que tinha um ponto que inviabilizava a doação de sangue. Porque quando se vai estudar a doação de sangue, ela tem um ponto fundamental. A doação de sangue ela tem que ser voluntária. Eu não posso, como juiz, decretar que A faça uma doação de sangue, que B faça uma doação de sangue. Eu não posso. Então eu não sabia naquele momento, quando eu me deparei com esse contraponto, eu falei, como que eu vou equacionar isso? Eu não sabia como equacionar. Difícil. Então foi quando eu pensei o seguinte, falei, olha, os promotores se irmanaram aos juízes na doação de cestas básicas e vice-versa. Os promotores têm que se irmanar a essa minha ideia. E como? Ao invés de o promotor fazer uma proposta, ele vai fazer 2 ou 3. E isto só é possível de ter negócio sobre pena na Lei 9.099, ou seja, na lei de pequenas causas, vamos dizer assim, né? Ou seja, nos juizados, na lei dos juizados. Então, nós temos 2 situações. Nas infrações de menor potencial ofensivo, o promotor oferece propostas num instituto que se chama transação penal. E nas de médio potencial ofensivo, o promotor oferece uma proposta, ou 2, ou 3, num instituto que se chama suspensão condicional do processo. Então veja, o juiz ele só vai homologar, o promotor vem e oferece 2 propostas ou 3, o advogado e o réu concordam ou não, e ele opta por uma delas. Quando ele opta por uma delas, é justamente a voluntariedade que ele está exercitando. Então, quando ele exerce a voluntariedade, eu não estou indo contra nenhuma norma da Organização Mundial de Saúde. Né? Ele está aceitando aquilo que foi proposto e ele está fazendo a doação de sangue. E aí nós começamos em setembro de 2010, né? Agora em setembro vai fazer 4 anos, e nós já chegamos ao número 1000 de doações na primeira vara criminal de Sorocaba. São várias varas no estado de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, inclusive, tem algumas, tem varas em outros estados também praticando, na Justiça Federal, algumas seções judiciárias praticam também. E é a coisa que é maravilhosa, a doação de sangue é uma coisa muito linda, e só de saber que hoje praticamente está quase certo, né, pelas normatizações, de que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Né? Na verdade, 3 é um potencial tranquilo, mas 4 fica até melhor. Então, a pessoa que doa, ela fica muito feliz também. Ela praticou um mal para a sociedade, mas ela está retribuindo algo maravilhoso. Quer dizer, quase sempre a opção é pela doação de sangue. No início, era de 70%. 70%. Já um índice até considerável. De cada 10, 7 optavam. Hoje não. Hoje é 40%, 50%. Né? Porque eles já sabem que ele vem na primeira vara criminal, vai ter a opção da doação de sangue. Né? E ele vem e ele opta se ele acha que é o melhor. E essa é a realidade. É difícil ser juiz? Olha, essa pergunta não é simples de ser respondida. É que a dedicação ela é tão grande, tem que se estudar tanto o caso, os livros adequados ao caso, a jurisprudência do caso. Por isso que não se pode negar quando alguém que trabalha na área diz que é um sacerdócio, porque é verdade. É uma dedicação muito grande, porque é uma dedicação de manhã, de tarde, de noite. Finais de semana ela é intensa. Muito bem. Jaime, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço. E parabéns pelo teu trabalho e por sua iniciativa. Muito obrigado. Estou sempre à sua disposição. E com certeza voltará sim, porque esse assunto sempre é muito instigante, traz muitas dúvidas às pessoas. É bom sempre a gente esclarecer. E o Vida Pública de hoje conversou com o juiz da primeira vara criminal de Sorocaba, Jaime Valmer de Freitas. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.